especial do que as outras pessoas? Claro que não. A gente fez curso de como nunca separar? Não fizemos. O que a gente entendeu? Que esse era o caminho que a gente precisava seguir. Quando você entende que esse é o caminho que você tem que seguir, seja o financeiro, por exemplo, como eu vim da pobreza, eu nunca quis ser pobre. Então eu já entendi desde criança, falei, eu não quero isso. É muito ruim você querer comer um negócio e não poder, você querer fazer um curso e não ter o dinheiro, você querer ir no shopping no final de semana. Não, eu não quero. Eu entendi assim, garoto, que pobre eu não quero ser. Eu não sabia que eu ia prosperar o que eu prosperei. Isso não tinha como prever. Mas que eu não queria ser pobre, eu já tinha certeza. Você começa a ter umas certezas desde criança. Sim. Isso é o destino te moldando. Você o aceita ou não. Eu não acredito no determinismo, ou seja, vai ser assim, acabou. Eu acredito que o destino te oferece pistas. Seguiu, vai se cumprir. Não seguiu, você tem a sua escolha. Então, muitas pessoas, na hora de tomar coragem, na hora de escolher, na hora de tomar a decisão, decidiram um outro caminho e o destino foi desfeito ou disfarçado ou esfumaçado. Ok, mas qual que é o segredo para você descobrir o caminho certo? Existem... Vamos listar. Tá. Ponto número 1, você precisa decidir o que você quer. A partir do momento que você decide o que você quer, a chance de isso que você quer ser muito próximo do que Deus quer para você é muito grande, principalmente se você já é uma pessoa de fé. Por quê? Eu, como já nasci num ambiente de fé, desde criança eu fazia orações do tipo, Senhor, eu quero muito tal coisa, mas não faz como eu quero, seja feita a tua vontade. Você fez essa oração uma vez, Celso. Acabou. Por que acabou? Porque a partir daquele dia que você fez a oração, você pode esquecer a oração, mas Deus não esqueceu o que ouviu. E aí ele começa a fazer a vontade dele. É por isso que tem namoros que acabam, tem amigos que vão embora da tua vida. Deus escuta a conversa que você não estava escutando, tira aquele cara da tua vida. Então isso é livramento, né? São os livramentos divinos, lógico, sim. E fazem parte do nosso destino. Então, chega uma hora que você fala o seguinte, eu quero, na verdade, viver o que está escrito para mim. Você imagina que Jesus, quando chega no Getsemane, agora recorrendo à teologia, Jesus chega no Getsemane, que é horas antes, 12 horas antes de ele ser crucificado. Ele vai sozinho para debaixo de uma árvore de oliveira e faz a seguinte oração. Pai, eu estou angustiado. Eu estou começando a perceber que não é bem isso que eu quero, não. Então, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, tira de mim essa missão que eu já percebi que agora vai ser doloroso demais. Agora é espancamento, julgamento, cuspe, tapa na cara e crucificação. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, vírgula, não seja como eu quero, porque o que eu quero mesmo é sair, mas seja conforme a tua vontade. A partir do momento que você faz essa oração, sua vida muda. A partir do momento que você faz isso e não importa a tua religião, nem importa se você acredita totalmente ou só está escutando esse podcast e quer fazer um teste. Faz o teste. Faz o teste. Agora, você tem que estar preparado para algumas coisas que você achava que queria saírem da tua vida. Porque a vontade de Deus, às vezes, não vai ser o que você quer. Então, às vezes, Deus te move de país, Deus te tira pessoas do teu lado, Deus acaba com algumas oportunidades que você queria muito, porque, na verdade, tem algo melhor para você. Quando eu quebrei há 10 anos, eu chutei a parede e falei, Deus não existe. Você quebrou? Não, mas quebrei... Financeiramente? Financeiramente e emocionalmente. Entrei numa depressão. Mas quando eu digo quebrei, é quebrar de verdade, né? Pessoa que passa dificuldade financeira, estou quebrado. Está triste, muito triste, fala, estou em depressão. Não. Eu estou falando de um nível de humilhação, de gente ligando, te ameaçando. Eu estou falando de um nível assim, de não saber o que ia comer no outro dia. E eu era empresário de turismo, né? Porque eu quebrei. Então eu já tinha experimentado algumas coisas boas. E pior do que você não ter nada é você ter tido e perder. Por causa da comparação mental, é muito forte. Você fica numa confusão emocional tão grande. Subir é legal, descer é terrível. É terrível. E eu lembro de ter feito essa oração, de falar o seguinte, até aqui eu acho que eu tentei do meu jeito. Mas a partir de agora, seja conforme a tua vontade. E Deus mudou completamente minha vida. Ou seja, ele me deu caminhos completamente diferentes do que eu imaginava. Ele começou a me colocar para falar em público. Eu não imaginava isso. Eu queria estar atrás de uma mesa. Eu era agente de viagem, adorava fazer isso. Para mim, esse era o meu caminho. Ele falou, não, mas não foi isso que eu projetei para você. Eu queria que você falasse em público. Eu quero que você escreva um livro. Eu escrevi um livro, mas eu repeti a 4ª série 2 vezes. Mas para terminar o 2º grau teve que ser de supletivo. Como é que eu vou escrever um livro? Então, a gente sempre quer julgar a vontade de Deus de acordo com as nossas capacidades e limitações. E não é assim que funciona. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Porque não é pelo que a gente vê, é pelo que a gente acredita. Se fosse pelo que a gente vê, você pega a tua vida há 30, 35 anos atrás, você não conseguiria enxergar o que você está vivendo hoje. Porque não dá para ver certas coisas, mas você consegue acreditar.
Você consegue falar assim, quem sabe? E isso é a fé, a certeza das coisas que você ainda não conseguiu ver. Exatamente. Então, uma oração pode mudar uma vida. Pode, e a gente não pode confundir também que... Tem Mas gente não que fala- é, peraí, só corrigindo, não é uma oração. É quando você coloca tudo na mão de Deus e as decisões através dele, não é verdade? Uma oração. Se eu fizer uma oração pedindo o melhor para mim, mas não colocar nas mãos de Deus, não está certo. O que está escrito sobre isso que você está falando? Por isso que eu falo que a Bíblia tem resposta para tudo. Tiago, capítulo 4. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 4. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Você pede para os seus próprios interesses, para os seus próprios prazeres. Ai, Deus, eu queria tanto uma Ferrari. Qual é o interesse? Que tipo de oração é essa, sabe? Que é uma Ferrari, não tem problema não. Trabalha e compra. Não vai perturbar Deus com um negócio desse. Ou seja, as orações que são atendidas são orações com propósito. Qual o propósito disso que você está pedindo? E depois que a gente vira pai, eu sou pai de 4 filhos. 4 filhos? 4. Eu e o Janine temos 4 filhos. Você entende muito mais Deus. Por quê? Tem coisas que meu filho me pede e eu digo não é porque eu não o amo. E não é porque eu não quero dar. É porque não é a hora, não é o tempo. Pai, me dá chocolate, são 11h30 da manhã. Se eu der chocolate, o que custa dar um chocolate? Ele não vai almoçar. Então não tem como, eu tenho que dizer não. Meu filho de 12 anos falou, pai, me dá um carro. Eu falei, meu sonho, filho, é te dar um carro, mas não está no tempo. Se eu te der um carro agora, você vai ser preso, porque não pode dirigir antes dos 18. Então, tem não de Deus que é para nos preservar, que não é a hora, não é o meu pai tempo. me disse um não que mudou tudo na minha vida. Eu pedi para ele uma moto, quando eu tinha 15 anos. Eu morava na divisa com o Paraguai, e no Paraguai tinha aquelas motinhas que demorou muito tempo para chegar aqui, porque o Paraguai era ligado muito com a China, então tinha muita coisa lá. Eu pedi na empresa dele tinha uma motinho que não tinha embreagem, era só trocar a marcha. Eu falei, pai, me dá uma moto. Eu gostava de moto. Ele virou para mim e falou assim, se eu não gostasse de você, eu dava. Eu nunca mais pedi moto e nunca mais tive vontade de ter uma moto. Nossa.